Hoje vamos falar sobre o chamado de Eliseu. O chamado de Eliseu aqui é um texto bem compacto, bem simples, 3 versículos. No versículo 19, o texto começa explicando como se dá essa chegada de Elias. Então Elias saiu de lá onde? Ele estava na caverna, no Monte Horebe, onde ele recebe ali a palavra de Deus. A palavra de Deus que diz a ele que ele precisaria ungir um rei para Israel, que ele ungiria um rei na Síria e também que ele ungiria o novo profeta, que ele ungiria Eliseu. Então Elias sai de lá e vai para Damasco. Então, continuando, Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois. Estava conduzindo a 12ª. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Temos aqui então, irmãos, a vocação de Eliseu, o chamado. Primeiro ponto que temos aqui, e muitas vezes nós ouvimos quando o texto bíblico trata do chamado de alguém, chamado de um profeta, de um pregador, de um discípulo, a gente já ouviu algumas vezes sobre isso, que Deus só chama aqueles que estão ocupados, né? Deus normalmente chama quem está trabalhando, e com Eliseu foi exatamente assim. Eliseu estava trabalhando e foi chamado para trabalhar. Elias chega até Eliseu com uma missão, uma vocação, um serviço de início imediato. Não dá muito tempo para pensar. Então, vamos nos colocar no lugar de Eliseu, irmãos. Eliseu está trabalhando e é chamado para um novo serviço. Quando isso acontece, a gente precisa parar e comparar um pouco. A gente precisa botar na balança ali prós e contras. Até porque se a gente vai largar um serviço em detrimento de outro, aquilo precisa valer a pena. E aquilo chega nas mãos de Eliseu e Eliseu precisa fazer esse cálculo rápido. Lembrando, irmãos, Eliseu não largou um trabalho indigno. Não era o caso dele. Eliseu não era alguém que estava sendo explorado ou mal remunerado ou desonrado ou nada semelhante a isso. O texto, quando diz o que Eliseu estava fazendo, ele fala que Eliseu arava uma terra com 12 juntas de bois. Ou seja, com 24 animais. Não era um pedacinho de terra. Não era um terreninho pequeno que humildemente Eliseu arava. Não. Possivelmente Eliseu era alguém que tinha posses. Possivelmente Eliseu ou a família de Eliseu era uma família abençoada por Deus. E também o texto não diz que Eliseu era triste ou era qualquer coisa do tipo, tinha qualquer sofrimento por fazer isso. Não, ele estava executando apenas o seu trabalho. Então, pensando nisso, a gente lembra, Eliseu já era abençoado. Eliseu já tinha sido abençoado por Deus. O texto é interessante, que sempre que se fala de Eliseu, fala Eliseu, filho de Safate. Sempre dá uma ênfase muito grande no pai de Eliseu, na família de Eliseu. E durante o texto a gente vai ver que até no chamado de Eliseu ele faz questão de voltar para a sua família e dar um beijo na sua família, se despedir. Isso mostra que Eliseu tinha um trabalho, Eliseu tinha seus bens e Eliseu tinha uma família. Olha como Eliseu era um homem abençoado por Deus. Era um homem pleno. Talvez, Eliseu tenha aqui tudo que nós buscamos ter aqui. Uma família, bens, terra.
até que Elias coloca a sua capa sobre ele. E olha a primeira frase do versículo 20. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Parece que o cálculo aqui já foi feito, né? Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Eliseu atendeu imediatamente ao chamado do profeta. E o texto, é interessante, o texto ele não apresenta grandes explicações por parte de Elias, não. Elias não faz um discurso, não explica exatamente o que Eliseu vai fazer. Ele lança a sua capa sobre ele. Então, bom, se dissemos aqui que Eliseu, ele viu sua atual situação e viu qual era a proposta que Elias tinha feito a ele, e ele decidiu seguir Elias, se dissemos isso, então isso quer dizer que Eliseu tinha uma mínima ideia do que ele faria, né? Senão isso daqui tudo é só invenção. Elias era um homem conhecido, irmãos. Elias era um profeta conhecido do povo. O que se sabia de Elias? Bom, sabia-se que Elias era o profeta que foi até Acabe, que anunciou a seca. Sabemos também que Elias era o profeta que anunciou a chuva. E sabemos também que Elias foi o profeta que desafiou os profetas de Baal. E, ao orar a Deus, Deus responde e derrama fogo sobre o altar. E sabemos também que Elias venceu os profetas de Baal e derrotou os profetas de Baal. Elias era conhecido do povo como alguém que estava diante de Deus, como alguém que servia a Deus, como alguém que obedecia a Deus e como alguém por meio de quem Deus revelava o seu querer ao seu povo. Isso era tudo que Eliseu sabia sobre o trabalho. Servir a Deus é o que se sabia sobre o chamado. E isso foi o suficiente. Servir a Deus é o que se sabia sobre o chamado. E isso foi o suficiente. E isso foi o que pesou sobre a balança. Philip Ryken, comentando sobre esse trecho e pensando um pouco sobre a nossa vocação, o nosso chamado, ele diz assim: se quisermos saber como o Senhor quer que nós lhe sirvamos, devemos discernir os desejos que o Senhor nos deu. Mais importante, devemos dar um passo à frente quando somos convidados a servir. Mas também devemos procurar o conselho da igreja, se tivermos o chamado verdadeiro para algum ministério específico. Outros cristãos em posições de liderança espiritual confirmarão nossa vocação. Philip Ryken aqui dá algumas dicas muito preciosas para a gente. Primeiro, discernir o desejo do nosso coração. Se Eliseu, de fato, sabia isso tudo sobre Elias, se Eliseu, de fato, tomou essa decisão muito pronta, é porque Deus já tinha movido o coração de Eliseu nesse sentido. Então Deus promove esse encontro, movendo o coração de Eliseu e também movendo o coração de Elias para encontrá-lo. E Philip Ryken, ele lembra que, para nós, aqui, não é tão diferente. Deus move os nossos corações. Quantas vezes a gente vê alguma coisa acontecendo, seja aqui dentro da igreja, seja na obra da igreja fora do terreno, fora do templo aqui, e Deus move os nossos corações a atuar naquele sentido. Seja a pregar, seja a auxiliar. E Deus, de maneira misericordiosa, Ele move os nossos corações
mas com santas coincidências, também aparecem brechas onde ele nos permite atuar, onde ele permite que a gente vá e, de fato, cumpra aquilo que ele nos chamou. E é isso que Philip Hayek está dizendo. Que essas santas coincidências não podem ser ignoradas. Porque não podemos chamar de coincidências se sabemos que o Espírito de Deus age em nós e que o Espírito de Deus age na igreja também. Então, não devemos ignorar também quando um irmão, um dos nossos irmãos, nos chama para conversar e nos convida para servir a Deus. Presta atenção, nos convida para servir a Deus. Essa compreensão é bem importante, porque na igreja, principalmente numa igreja como a nossa, com poucos membros, com muito a se fazer, então, em alguns momentos, a gente se distrai e pode parecer que quando somos chamados para servir a Deus, para fazer algo, estamos sendo chamados ou porque ninguém quis, ou porque só eu aceito, ou para tapar um buraco. Pensar dessa forma é o exato oposto de ser chamado para servir a Deus. Pense, irmãos. Elias é aquele que alguns versículos atrás estava se escondendo dentro de uma caverna. Elias vai até onde Deus quer, até Horebe. Mas chega lá, ele entra na caverna. Chegando lá, Elias, não só nesse momento, mas nos momentos anteriores, ele se mostra cansado. Ele se mostra sobrecarregado do seu trabalho. Então, quando Deus revela a Elias que um profeta seria ungido em seu lugar, aquele era um trabalho precioso. Era um trabalho grande. Mas era um trabalho também que era para tapar uma dificuldade que estava começando a acontecer ali. Ah, é um improviso? É um jeitinho? Não. É obra de Deus sendo continuada por meio dos propósitos de Deus. E hoje, da mesma forma, irmãos. Hoje, no funcionamento aqui da igreja, graças a Deus, essa igreja tem funcionado da mesma forma. Deus tem movido os nossos corações. Deus tem nos apresentado possibilidades de atuar. Deus tem nos chamado para atuar. Deus tem abençoado irmãos e feito com que eles cheguem até nós e nos despertem para um serviço, para um santo serviço, aqui no meio da igreja. E nós não podemos desprezar isso, pensando desse chamado algo menos do que servir a Deus. O texto continua, depois dessa primeira parte, do versículo 20, dizendo assim: Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou. Apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Nessa segunda parte, irmãos, após pensar um pouco sobre a vocação de Eliseu, vamos pensar um pouco sobre o chamado a ser discípulo, sobre o discipulado. Irmãos, um primeiro aspecto que aparece aqui, muito evidente, é que não há mais volta. Não há mais volta. Essas palavras de Elias, em algumas traduções vão
vão aparecer de maneira diferente. Na NVI aparece aqui, vá e volte pelo que lhe fiz. Outras traduções dizem, eu não estou lhe impedindo, e isso vai ter alguma variação. Por isso, alguns intérpretes entendem que Eliseu, quando chega para Elias e fala que vai voltar aos seus familiares, Elias responde como se dissesse assim, se quiser voltar, volte. Outros não, outros já interpretam como está mais parecido com a minha tradução, vá pelo que lhe fiz. Ou seja, eu já te chamei. Então, vai, mas volte. De qualquer forma, irmãos, existe um alerta a Eliseu. Porque, por mais que Eliseu tenha agido prontamente, Elias emite um alerta. O chamado foi feito. O serviço já está posto. Então, você quer voltar? Vá e volte. Ou seja, ele está reiterando, não há mais volta. Aquele que aceita o chamado, não há mais volta. Então Eliseu volta, se despede da sua família, se despede dos seus bens, se despede do seu trabalho. Aquele Eliseu que já era abençoado, que a gente falou aqui no começo. Aquele Eliseu que já tinha tudo. Aquele Eliseu que conseguiu conquistar o que a gente está tentando. Ele abandonou todas essas coisas. Ele deixou todas essas coisas. Prontamente deixou todas essas coisas. O chamado para ser discípulo é um chamado que custa tudo. É um chamado de prioridade. Não permite concorrência. Não somos chamados apenas a obedecer, mas somos chamados a amar. E o amor pressupõe prioridade. Não somos chamados apenas a obedecer, somos chamados a amar. E o amor pressupõe prioridade. Vemos essa mesma mecânica do chamado acontecendo no chamado dos apóstolos. Você vê Jesus quando chama os pescadores, quando chama Mateus. Mateus 4, 18 a 20 diz, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Mateus 9:9 diz, passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Irmãos, esses chamados aqui são muito parecidos com o chamado de Elias e Eliseu aqui. Porque também não tem muita explicação. Também não tem um grande discurso. Corrigindo. Não tem um grande discurso, mas tem uma explicação. A explicação estava na figura de Cristo. Cristo era tudo que se precisava saber. Cristo era a mensagem pronta para aqueles homens. Assim como Elias foi a mensagem pronta para Eliseu. Ou seja, o argumento que vence a vontade é evidência do chamado de Deus. Esse é o argumento que te vence. Esse é o argumento que vai chegar até você e precisa te dobrar. Precisa que você tome uma atitude e priorize o que de fato é prioridade na sua vida. O argumento da figura de Deus. O argumento da voz de Deus te chamando.
Em Lucas, capítulo 9, versículo 57, Jesus fala um pouco sobre aqueles que são chamados. Mas diferente desses exemplos que nós demos aqui, eles são chamados, mas titubeiam um pouco. Eles são chamados, mas preferem pensar um pouquinho mais. Lucas capítulo 9, versículo 57, diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse último chamado lembra demais o texto que nós estamos lendo. Porque o pedido do homem aqui é o mesmo pedido de Eliseu. Deixa-me voltar para me despedir da minha família. E olha a resposta que Jesus dá. Ninguém põe a mão no arado. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus, ele não só lembra do chamado de Eliseu, mas ele dá uma resposta que tem tudo a ver com esse chamado. Ou seja, diferente do arado de Eliseu, do arado em que Eliseu trabalhava, o arado de Cristo não pode ser abandonado. No arado de Cristo não tem o que ser queimado. Não tem uma ferramenta para você usar de lenha. Não tem bois para você matar. No arado de Cristo não existe o abandono, não existe o olhar para trás. O arado de Cristo é imperecível e o seu pagamento é eterno. Bom, temos aqui o chamado, temos aqui a aceitação do chamado, temos aqui o ministério de Eliseu iniciando. Temos aqui Eliseu feliz. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar, se tornou seu servo. Temos aqui um homem pronto a servir a Deus. Mas e nós, irmãos? Nós cremos nisso? É muito bonito ver alguém que foi chamado e alguém que aceita o chamado e alguém que trabalha nesse chamado. Como é bonito ver alguém abandonando tudo para servir a Deus. Mas e nós? Nós não somos tão diferentes disso. Nós não somos tão diferentes de Eliseu. E ouso dizer que todos nós fizemos a mesma escolha que Eliseu fez. Todos nós. Todos nós dissemos sim a um chamado. Qual chamado te venceu? Essa é a pergunta. Qual foi a voz que quando chegou até você, você colocou tudo na balança e abandonou as outras coisas em detrimento dessa? Qual chamado te venceu? Mateus capítulo 6, dos versículos 19 ao 21, um texto muito conhecido que diz: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói,
onde ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nós usamos muito esse texto para falar sobre dinheiro, para falar sobre casa. Mas esse texto também fala sobre dinheiro e também fala sobre casa, mas ele fala sobre bens na terra. Ou seja, ele fala de dinheiro, sim. Ele fala de casa. Mas ele fala de status, ele fala de família, ele fala de tudo que nós abandonamos todas as coisas para isso, para seguir, para seguir esse caminho e para levantar esse tesouro. Ele fala de tesouro, de tesouro terreno. E como reconhecemos que esses tesouros que nós estamos citando aqui são terrenos ou não? É tudo aquilo que pode ser destruído, que pode ser abalado, que pode ser furtado, que pode deteriorar por qualquer motivo que seja. Quando a gente fala do dinheiro, é fácil pensar, porque a gente pensa que a gente sabe ser feliz com muito e com pouco, como diz Paulo. Mas quando a gente fala de outras coisas, que também são coisas que são dadas a nós aqui, e também são de fato preciosas, a gente sente um pouco mais. Por exemplo, quando a gente fala da nossa posição, que lutamos tanto para chegar. Um emprego que lutamos tanto para ter. Um status acadêmico que estudamos tanto. E coisas tão preciosas quanto a família. Que com muita fidelidade a Deus, que sendo obediente, sendo zeloso, nós construímos. Mas, irmãos, quando perdemos o dinheiro, quando perdemos o emprego, quando perdemos o status, quando perdemos alguém da nossa família, quando perdemos um amigo, o que a gente faz sem esse tesouro? O que sobra? Se você perde uma dessas coisas, você ainda pode dizer que tem um tesouro? Você ainda pode dizer que ainda tem um bem mais precioso? Dizer pode, mas você pode acreditar nisso? Então, onde está o teu tesouro? Ele não está falando só de uma conta bancária. Porque a gente já aprendeu. A gente já aprendeu que isso não é o que nos sustenta. Mas ele está falando de razão de vida. Do bem mais precioso que se tem. Onde está o teu tesouro e o que foi buscado com todas as suas forças? Aquilo que você abandonou tudo para ter. Aquilo que não pode ser queimado, como as ferramentas de trabalho de Eliseu. Aquilo que não pode ser repartido, como os bois foram mortos e repartidos pelo povo. Você tem a sua terra, você tem o seu trabalho, você tem o seu tesouro. E isso tudo é recompensa do teu trabalho. Isso tudo é recompensa do seu Deus. Mas qual Deus? A qual Deus você tem ouvido, seguido e recebido da sua mão a recompensa? A qual Deus? 2 Timóteo 4,10, Paulo diz: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Demas, amando esse mundo, abandonou.
Deus não paga como os outros deuses pagam. Deus não promete dar mais dinheiro para você do que o Deus do dinheiro. Deus não promete te dar mais status social do que o Deus do status, nem te dar mais saúde do que o Deus da saúde. A gente tem alguns deuses presentes na nossa geração e que eles são responsivos à nossa dedicação. Como assim? A gente vê tantas pessoas que se dedicam tanto a ter dinheiro, se dedicam tanto a ter um trabalho, se dedicam tanto, mas tanto, que muitas delas em algum momento conseguem, porque elas abandonam tudo por aquilo. A gente nas redes sociais, Instagram e afins, a gente vê pessoas que têm o Deus da saúde sendo servido ali o tempo todo. Gente que acorda às 5h34, disciplinado, que come 185 gramas de proteína, 45 gramas de carboidrato, e é completamente regrado, e sua vida toda é dedicada àquilo. Gente incapaz de andar sem uma marmita para almoçar na hora certa. E isso é um exemplo que para a gente, quando é exagerado, é engraçado, mas é um exemplo do tamanho da dedicação e disciplina que uma pessoa tem para alcançar o seu objetivo. E seja qual objetivo for. Irmãos, Deus não te promete isso. Deus não prometeu a ninguém aqui viver até os 120 anos. Deus não prometeu a ninguém aqui que em algum momento você vai escolher uma conta para ficar para o mês que vem. Não foi isso que Deus prometeu. Tá, ok. Mas o que Deus prometeu? Deus promete dar de si mesmo. Ele é o suficiente. E como podemos acreditar nisso? Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? John Piper, falando sobre providência, é muito interessante. Antes de ler aqui a citação de John Piper, ele fala sobre providência e fala um pouco sobre soberania. Ele diz algo que é muito importante para o que estamos falando. Ele fala que nós pensamos muito em Deus como Deus soberano, Deus que tem poder sobre todas as coisas e pode fazer todas as coisas. E ficamos muito felizes com isso. Mas John Piper fala que quando cruzamos essa informação que temos da soberania de Deus e do poder de Deus com a informação que temos do amor de Deus, e que Deus, por nós, age, por nós, trabalha, Deus nos dá todas as coisas, então temos a providência de Deus. É o Deus soberano sendo Deus amoroso. Quando Deus soberano se manifesta como Deus amoroso, Ele nos dá, juntamente com seu Filho, todas as coisas. Tudo é nosso,
porque o Pai não poupou o Filho. Quando Cristo morreu, tudo, absolutamente tudo, que seu povo necessitava para viver neste mundo em santidade e amor foi invencivelmente garantido. Deus, o Pai, predestinou o Filho. Tudo que precisamos. E o prometeu a nós. Deus, o Filho, comprou isso para nós. Deus, o Espírito, realiza isso em nós. Nada pode separar-nos do amor de Deus em Cristo. Abandonar tudo por Deus, porque Deus é tudo que precisamos. Glorificar a Deus, como disse o profeta Abacuque, no texto muito conhecido também, porque ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, e fará os meus pés como o das servas, e me fará andar sobre as alturas. O mesmo Deus que nos chama a negar todo o bem presente, nos entrega todo o bem eterno. Irmãos, o chamado de Eliseu, ele é um chamado para um ministério específico. E não podemos esquecer isso e não podemos desassociar o chamado de Eliseu ao chamado a um ministério específico. Mas o chamado de Eliseu é um chamado a todo crente. Um chamado de negação. Um chamado que se repete durante toda a história bíblica. É um chamado que foi o mesmo chamado de Abraão. Um chamado que foi o chamado de Moisés. E um chamado que se repetiu até o último texto. Até nos últimos versículos dos últimos dias da vida de Paulo, quando ele fala sobre Demas. Quando esse chamado é negado por ele. Então, não podemos ouvir isso e pensar nesse chamado como algo distante de nós. É um chamado para hoje. É um chamado que é necessário que se reflita hoje. Não só durante esse culto, mas que a gente vá para casa pensando um pouco nesse chamado. Pensando se a gente realmente colocou sobre a balança. Pensando se realmente fizemos como Eliseu e queimamos aquilo, a nossa ferramenta de trabalho, de tal forma que não podemos mais voltar para trás. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículos 19 e versículo 28 dizem: se é somente para essa vida que temos a esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Quando, porém, tudo lhe tiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Amém? Vamos orar. Santo e amado Deus, Pai, hoje, Pai, mais uma vez ouvimos um pouco da Tua palavra, Pai. Pai, que meus irmãos, assim como eu, Pai, possam refletir sobre suas próprias vidas, Pai. Possam entender, Pai, para onde estão levando, Senhor, suas próprias vidas, Pai. Possam entender, Pai, em qual arado o Senhor tem trabalhado. Porque só um deles, Pai, dará fruto eterno. Pai, possamos, Pai, ser fiéis
trabalharmos, Senhor, para Ti. Que possamos, Senhor, Te olhar como o nosso Senhor. Possamos olhar para Ti, Pai, e entendermos que abandonamos tudo, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pai, quebra os nossos corações, Pai. Rompe a nossa surdez, Pai. Ajuda-nos, Pai. Dá-nos força e coragem, Pai, para Te seguir. Essa oração que Te faço em nome de Jesus. Amém.